Bom dia, pessoal. Sou o Pedro Delamura e vou começar aqui a fazer a nossa apresentação sobre análise fatorial. Os integrantes do grupo, junto comigo, são o Edgar Henrique, o Guilherme Cavalante, o Guilherme José e o Guilherme Lee. Aqui nesse slide, nós temos uma apresentação mais detalhada dos integrantes do grupo, com a função de cada um e as características específicas de cada um. Bom, para começar aqui, então, agora, o que é análise fatorial? A análise fatorial ela é uma técnica de análise multivariada, ou seja, ela serve para analisar grandes bases de dados. Ela é útil quando você tem que analisar dezenas, centenas, até mesmo milhares de variáveis, sendo que essas variáveis podem ter uma relação entre si. Ela oferece ferramentas para redução ou análise dessas variáveis, oferecendo mais formas de interpretação. Ela agrupa essas variáveis num conjunto de variáveis fortemente relacionadas, que são chamadas de fatores, ou também variáveis latentes, que são informações escondidas. Essas duas figuras aqui mostram um exemplo um pouco mais ilustrativo do que é a análise fatorial. Cada uma dessas bolinhas aqui são variáveis diferentes. As bolinhas pintadas da mesma cor têm mais relação entre si. Ou seja, essas bolinhas aí, essas variáveis, elas são mais relacionadas, logo elas serão agrupadas em um mesmo fator. Como pode ser visto ali na imagem mais abaixo, o fator A, B, C e D, ou na imagem acima, o fator 1, 2, 3, 4 e 5. Para falar agora dos objetivos da análise fatorial, nós temos que os principais objetivos da análise fatorial são a obtenção do resumo de dados. Você tenta reduzir ao máximo as variáveis, que também pode ser chamado de redução dimensional, um outro nome que é aplicado a essa técnica, e também para encontrar informações ocultas, ou seja, que estão escondidas à primeira vista do pesquisador. Também serve para seleção de variáveis, ou seja, desconsiderando variáveis não tão desejáveis, que podem não ser tão úteis assim para a pesquisa. E também para simplificação, pois facilita a interpretação dos dados tanto pelo pesquisador ou por outros usuários. E também usa os dados obtidos para outras formas de análise multivariada. Passando agora para um exemplo até que simples, mas que pode ser bem útil para entender um pouco mais dessa redução dimensional, imagine que você quer assistir um filme. Porém, como bom universitário, você está indeciso, ou seja, não sabe o que assistir. Então, você vai até o seu site de críticas e reviews favorito e pesquisa por alguns aspectos de filmes. Então, aqui a gente pode ver como alguns aspectos, efeitos especiais, trilha sonora, fotografia, atuação, direção, história e personagens. Porém, analisar todos esses aspectos pode ser um processo bem cansativo e você pode perder até o interesse de assistir o filme. Ou seja, você pode acabar pesquisando por agrupamentos, ou seja, você vai agrupar os elementos, no caso as variáveis semelhantes, em um mesmo grupo, no caso o fator. E os fatores aqui, que pega variáveis semelhantes e junta elas, foram aspectos técnicos, performance e os elementos narrativos. Com isso você tem uma maior facilidade para interpretar os dados, ou seja, mais fácil de escolher o que assistir. Agora, algumas preocupações na análise fatorial. Você tem que se perguntar quais tipos de variáveis podem ser usadas na análise fatorial. Geralmente, você utiliza só variáveis métricas, ou seja, evita variáveis nominais e booleanas. Geralmente, você pega variáveis que estejam no mesmo intervalo de dados, também facilita o trabalho. Também se pergunta quantas variáveis devem ser incluídas. Bom, aqui é uma estimativa, mas pelo menos 5 observações por variável é um número minimamente aceitável. É claro que quanto mais observações, melhor o resultado. E também você tem que se atentar para a presença de correlações suficientes entre as variáveis. Ou seja, você tem que pegar variáveis que se relacionam, não duas variáveis ou mais variáveis totalmente desconexas que não vão fazer sentido nenhum de serem analisadas. Bem, agora que o Pedro explicou para a gente o que é análise fatorial, qual que é a finalidade da análise fatorial e como se coletam algumas variáveis, a gente coloca esses dados, essas variáveis, em duas matrizes. Uma matriz de correlação, que ela vai explicar para a gente vai mostrar para a gente quanto esses dados estão correlacionados, e o outro é uma matriz de correlação anti-imagem que mostra para a gente o quanto esses dados não estão correlacionados. E na segunda matriz é desejável que esses valores sejam bem pequenos, porque vai mostrar o quanto esses dados não são não correlacionados. Então, depois disso, a gente vai aplicar esses valores dessa matriz no método de Kaiser, que ele é bem simples. É basicamente o somatório de cada valor da matriz ao quadrado
da matriz de correlação sobre o valor, o somatório de cada valor ao quadrado da matriz, mais o somatório da matriz de anti-imagem. E a gente vai chegar num valor, e nesse valor vai dizer pra gente se essa amostra é aceitável, se a gente vai ter que descartar, coisas do gênero. Bem, depois disso a gente tem que entender uma coisa chamada tipos de variância. Tem a variância comum, a específica e a variância de erro. A variância comum é basicamente a variância em que todas as variáveis da nossa amostra tem que, vão ter, essa variância comum vai conseguir explicar todas as outras variáveis, todas as variâncias das outras variáveis. A gente tem a variância específica, que é basicamente a variância de cada variável que a gente vai ter na nossa amostra, e tem a de erro, e a variância de erro, que ela basicamente é um componente aleatório e é causada por conta do ruído durante a coleta dos dados, etc. A partir disso, a gente pode ir para os métodos de extração de fatores, que a gente tem dois principais, que são os métodos das componentes principais, e quando a gente tem o conhecimento da nossa variância específica e da nossa variância de erro, e a gente sabe que elas compõem uma parte muito pequena da nossa variância total, é desejável usar esse tipo. E também quando o pesquisador quer reduzir ao máximo o número de variáveis para fatores. E o segundo é o método da máxima verossimilhança, que é basicamente quando a gente não tem quase nenhum conhecimento sobre a variância específica e o erro, e a gente usa ele por quê? Porque o método da máxima verossimilhança, ela consegue excluir essa variância específica e esse erro. E a gente fica só com a variância comum, que é o que a gente consegue justificar e entender melhor. Então, quando a gente extrai esses fatores, esses fatores vão ter somente a variância comum. Outra, outra coisa importante é a gente escolher o número de fatores que a gente vai querer extrair. Então, sei lá, se a gente tem 100 variáveis, a gente tem que escolher se a gente vai extrair 10 fatores, 5 fatores, 20 fatores. Então, para isso, a gente tem alguns métodos que vão explicar para a gente qual a quantidade ideal de fatores, né? O mais famoso é o scriptplot, que basicamente fala que a gente tem que aumentar os fatores até o momento em que a variância entre eles não é tão grande. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver que com dois fatores, a variância ainda é grande, e conforme vai aumentando, a variância entre eles vai diminuindo. E quando essa variância entre eles for quase que insignificante, a gente para de extrair fatores e usa o número ideal. Nesse caso aqui pode ser 9, 8, que é um valor aceitável de fatores. Bem, os outros dois métodos para escolher, um é o critério a priori, que é basicamente quando o pesquisador ele mesmo escolhe a quantidade de fatores que ele quer extrair. Às vezes ele usa isso até para aplicar esses fatores a outros métodos de análise multivariada. E a gente tem um outro que é o critério de porcentagem de variância, que a gente vai extrair valores até o momento em que eles, a variância dos fatores explica a parte considerável da variância das variáveis. E o mais desejável é que seja de 90% a 95%. Depende do pesquisador também. Hum, E agora o nosso amigo José ele vai explicar um pouco sobre rotação de fatores e a importância deles. Opa, agora dando continuidade à nossa apresentação, a gente já viu, né, como fazer uma extração bem sucedida. E após a extração, é essencial que a gente realize a rotação desses fatores extraídos. E para que a gente vai fazer isso? Os métodos rotacionais de fatores, eles têm como principal objetivo simplificar as linhas e colunas de uma matriz fatorial. Tudo isso para poder facilitar a nossa interpretação daquela quantidade massiva de dados que a gente já extraiu. Nesse sentido, né, a técnica de rotação de fatores ela é utilizada sempre para atingir uma melhor distinção entre os fatores. Né? Aqui na imagem a gente consegue ver a comparação, né, de duas cargas fatoriais, né, recém-extraídas, uma com carga fatorial não rotacionada e a outra com cargas mais rotacionadas, né, de uma forma que você consegue ter uma melhor visualização e interpretação dos dados que você extraiu e rotacionou. Existem algumas maneiras de você realizar essa rotação, né? Os dois principais métodos de rotação
E vale relembrar que dentro desses métodos existem diversas técnicas para realizar cada um desses métodos, né? Inclusive com grandes discussões acadêmicas sobre qual técnica de qual método é mais eficiente, etc., né? A gente tem o método ortogonal e o método oblíquo de fazer a rotação, né? Na rotação de fatores ortogonais, cada fator é independente, ele é visto de maneira independente, ou seja, ortogonal, em relação a todos os outros. A correlação entre eles é assumida como sendo zero. Já numa rotação fatorial oblíqua, tudo é calculado de maneira que os fatores extraídos são correlacionados, ou seja, a decisão do seu método de rotação vai variar da sua interpretação e dos dados que você está sendo analisado. Que tipo de análise você vai fazer em cima dos dados que você extraiu? Você quer uma análise independente, você vai optar por um método de rotação ortogonal. Se você tiver uma análise mais correlacionada, você vai ir para um método de rotação oblíqua, né? Aqui na imagem a gente consegue ter uma visualização um pouco 2D de como essas rotações são realizadas. Avançando um pouco mais, né? Como eu disse, dentro desses métodos de rotação, a gente tem técnicas para realizar esses métodos de rotação. Grande parte dessas rotações, hoje em dia, elas são feitas em programas, em softwares de análise de dados, né? A própria linguagem R, ela tem uns 4 métodos bem trabalhadinhos dentro da sua forma nativa para fazer a rotação ortogonal, por exemplo. Dentro do Python você tem muitas bibliotecas que conseguem fazer tanto a rotação ortogonal quanto a oblíqua, né? Dentro do método de rotação ortogonal, vou destacar aqui duas técnicas principais para realizar a rotação. Você tem o Quartmax, né? E que o principal foco dessa técnica, né, você maximiza a dispersão da carga dos fatores de uma variável por todos os fatores, né? Enquanto no Varimax você vai por um caminho mais oposto. Você maximiza a dispersão das cargas dentro dos fatores, né? Então você tem a dispersão dos fatores, a dispersão das cargas dos fatores, de uma variável por todos os fatores, enquanto no outro você tem a dispersão das cargas dentro desses fatores, né? Isso para uma análise ortogonal, independente. Dentro da análise oblíqua, a gente pode destacar a técnica do Promax, que é uma técnica mais rápida, mais simples, né? Geralmente você usa para quando você tem que trabalhar com bancos de dados muito grandes, você tem uma grande massa que você acabou extraindo, então você tem essa abordagem mais rápida para fazer essa rotação oblíqua. E você tem o Oblimin, que ele é bem menos rápido, mas muito mais preciso, né? A chance de você estar fazendo uma rotação não é muito eficiente, não pegando o melhor ângulo dessa rotação, é muito menor, apesar de ser um processo um pouco mais lento. Se a gente fosse pegar de maneira mais geral a questão dessas rotações de fatores, né, as recomendações gerais por cima nós poderíamos dizer que se você espera que os fatores sejam independentes na sua análise, você deveria optar por uma técnica mais focada ou semelhante à Varimax, né, ou seja, uma rotação ortogonal utilizando a técnica Varimax. E se você espera que esses fatores sejam correlacionados dentro da sua análise, o melhor caminho você seria fazer uma rotação oblíqua usando a técnica Oblimin, né? Você teria maior precisão e seria uma rotação muito bem sucedida. Em síntese, né, o principal objetivo dessas rotações de fatores é tornar o resultado empírico encontrado mais facilmente interpretável, conservando as suas propriedades estatísticas. Você teve uma longa extração de dados, você rotacionou esses dados para facilitar a sua interpretação e facilitar a sua aplicação das propriedades estatísticas para aquela análise em questão que você vai realizar, né? No geral, o que a gente tem de rotação de fatores é um pouco disso. Indo mais à frente, né, depois que você realizou a extração, você realizou a rotação daqueles fatores, você vai para a etapa de validação dessa análise fatorial, né? Você tem que validar se tudo aquilo que você realizou realmente tem uma certa verossimilhança, né? Se aquele estudo estatístico vai se espelhar à realidade, ou vai transmitir de fato a realidade. A gente tem alguns meios, né, de ataque em relação a essas validações da análise fatorial.
Você pode ir por uma perspectiva mais confirmatória, né? Ou seja, analisar rapidamente o resultado, né? Você tem uma abordagem mais pela redundância. Usar a mesma amostra particionada. Você fazer o uso da análise fatorial confirmatória. Você pode ir para uma abordagem de detecção de observações influentes, né? Analisando os resultados inconstantes e com pouca generalidade. Você também pode ter uma abordagem de validação mais pela estabilidade da estrutura, né? Isso seria você trabalhando com grandes amostras e variáveis consistentes, né? Por fim, né, nessa apresentação teórica, ficam aí nossas referências bibliográficas, né, os dois principais livros que nós utilizamos ao longo dessa apresentação teórica. Aguardo vocês amanhã para assistirem a nossa apresentação prática utilizando o R Python para aplicarmos essa análise fatorial.